Obrigado, Sr. Presidente. Bem, começando por dar resposta a algumas das objeções relativamente ao número 1 proposto pelo PCP para este artigo 23º da Constituição, queria começar por dizer que talvez o conceito escolhido pelo PCP relativamente às intimações possa ter gerado aqui objeções que não vão de forma nenhuma ao encontro daquilo que é o objetivo do PCP. E, aliás, por isso é que comecei por clarificar o sentido das intimações, concretizando exatamente aquilo que temos em perspectiva, que é aquele conjunto de situações em que não há sequer resposta às recomendações do Sr. Provedor de Justiça. E o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, aliás, pegou apenas em parte daquilo que eu disse e do exemplo que dei relativamente ao Tribunal de Contas, porque o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, aquilo que era de facto relevante em relação a este exemplo que utilizei do Tribunal de Contas, é o facto do Tribunal de Contas ter um poder especial, porque a maior parte dos tribunais não tem este poder, de efetuar recomendações. E relativamente a essas recomendações, o Tribunal de Contas goza de uma possibilidade, que é a possibilidade de aplicação de multas perante o não acatamento reiterado e injustificado dessas recomendações. Ora, estas intimações que o PCP propõe que se introduza, o conceito da intimação que o PCP propõe que se introduza nesta norma, vai precisamente neste sentido. Não da intimação no sentido de o destinatário da recomendação ter que cumprir aquela recomendação do Provedor de Justiça como se tratasse de uma decisão judicial. Não é isso. Não queremos em nada beliscar aquilo que é o caráter e a natureza da figura do Provedor de Justiça. Agora, aquilo que queremos é que a exigência que também já hoje a lei faz de que as recomendações do Provedor de Justiça só possam não ser acatadas mediante fundamentação, possa ter como correspondência uma intimação do Provedor de Justiça para que essa fundamentação tenha que ser necessariamente produzida. E não há nada melhor do que atendermos à realidade concreta. E vou utilizar os dados do relatório do Provedor de Justiça de 2009, que aliás o Sr. Provedor de Justiça remeteu à Assembleia da República. Utilizando 3 exemplos concretos. A recomendação 2A de 2009, em que era a entidade visada o Ministro de Estado das Finanças. A recomendação 4B de 2009, em que era a entidade visada a Câmara Municipal de Santa Cruz. E a recomendação número 5B de 2009, em que a entidade visada era a Câmara Municipal do Funchal. Estas 3 recomendações, dirigidas a entidades distintas, com naturezas distintas, aguardam resposta. Aguardam resposta por parte das entidades. E o problema com que estamos confrontados é este. Qualquer uma destas entidades tem ao seu dispor a possibilidade de não cumprir a recomendação do Provedor de Justiça, necessitando para o efeito apenas de fundamentar o não acatamento da recomendação do Provedor de Justiça. E quer o Ministério das Finanças, quer as 2 câmaras municipais que eu citei, podem não dar cumprimento a essa recomendação do Sr. Provedor de Justiça, fundamentando esse não cumprimento. E isso é uma situação. Uma outra situação, que esta realidade nos traz à evidência, é a das situações em que o Sr. Provedor de Justiça dirige a recomendação, não há cumprimento dessa recomendação, nem tampouco há fundamentação do não cumprimento. Ora, perante isto, a possibilidade de constitucionalmente se prever uma figura que seja a da intimação, se os senhores deputados tiverem a sugestão melhor, obviamente da parte do PCP consideramos outra sugestão, mas é a possibilidade de constitucionalmente estar prevista uma possibilidade de a lei ordinária prever, que, mediante determinadas circunstâncias, que pode ser o decurso de um prazo ou a verificação de outras condições objetivas, perante o não cumprimento da recomendação e a não fundamentação desse não cumprimento, haver a possibilidade de uma intimação por parte do Provedor de Justiça para a entidade visada dar cumprimento à recomendação ou fundamentar o seu não cumprimento mediante a aplicação de uma cominação, de uma sanção legal, que pode ser a aplicação de uma coima, pode ser de uma outra qualquer sanção que se entenda em sede de legislação ordinária, porque é aí que entendemos que essa previsão deve ser feita, que se entenda como adequada face às circunstâncias. E, portanto, a intenção do PCP não é de forma alguma subverter aquilo que é o enquadramento constitucional, a natureza da Provedoria de Justiça, é sim impedir que este veto de gaveta, digamos assim, que acaba por ser um veto de gaveta feito às recomendações do Provedor de Justiça, possa cessar e possa haver um cumprimento das recomendações do Sr. Provedor de Justiça ou
não, entendendo a entidade visada que não deve cumprir a recomendação do Sr. Provedor de Justiça, que haja o fundamento desse não cumprimento. Agora, aquilo que é preciso pôr termo é a falta de resposta por parte das entidades visadas perante as recomendações do Sr. Provedor de Justiça. Relativamente à proposta que apresentamos para o número 3, relativamente à duração do mandato do Sr. Provedor de Justiça. Bem, o Sr. Deputado Bacelar Gouveia fez aqui uma análise, que é uma análise interessante relativamente à duração do mandato, que ainda assim comete um erro, que é um erro fundamental, Sr. Deputado Bacelar Gouveia. É que o Sr. Deputado assume como horizonte do mandato, da duração do mandato do Provedor de Justiça, os 8 anos. Mas a verdade é que ela não é de 8 anos. O mandato é de 4 anos. E, portanto, aquilo que o PCP propõe é uma extensão do mandato na sua previsão. Aliás, o exemplo que o Sr. Deputado Bacelar Gouveia carreou a este debate é o mais adequado, tal como se fez em relação ao Tribunal Constitucional. Ou seja, em vez de termos um mandato mais reduzido com a possibilidade da sua renovação, entendemos nós que a perspectiva que se utilizou também relativamente à duração do mandato do juiz do Tribunal Constitucional, que é adequada, que é a possibilidade da extensão desse mandato, tal como ele está inicialmente previsto, prevendo-se simultaneamente a sua não renovação. E por isso é que o PCP propõe que, em sede da Constituição da República Portuguesa, fique definido um horizonte máximo de duração do mandato do Provedor de Justiça, já não de 4 anos, como prevê hoje a lei ordinária, mas de 6 anos, prevendo-se a sua não renovação, com todos os argumentos que, aliás, foram considerados aceitáveis relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, estamos em crer que, tal como em relação ao Tribunal Constitucional aconteceu, em relação ao Provedor de Justiça, essa argumentação é válida e posso recolher, junto dos demais grupos parlamentares. Queria ainda, muito rapidamente, dizer algumas considerações sobre as propostas do Bloco de Esquerda para este artigo 23, e começando pela proposta que apresenta para o número 3, sem apreciar o mérito desta proposta do Bloco de Esquerda em concreto, consideramos que esta é matéria que deve ficar remetida para a lei ordinária. E porquê? Porque julgamos que aquilo que é essencial é que a Assembleia da República, é que seja definido o órgão a quem compete designar o Provedor de Justiça. Relativamente às condições mediante as quais essa designação é efetuada, seja ela qual é o método de eleição que é escolhido, quais são as condições que se definem para que as propostas sejam apresentadas, nós consideramos que essa não deve ser matéria sobre a qual a Constituição se deve pronunciar, mas sim a lei ordinária, e, portanto, obviamente, no plano da legislação ordinária, estamos em crer que há espaço para que essas opções, essas opções e essas alternativas possam ser devidamente discutidas, sob pena de se cristalizarem na Constituição critérios que, eventualmente, a vida venha a demonstrar que não são adequados e depois ficamos presos à necessidade de um novo processo de revisão constitucional para adequar aquilo que são as condições de eleição de um Provedor de Justiça, o que, em nosso entender, é manifestamente desadequado. Relativamente ao número 5, subscrevendo, aliás, as várias considerações que o Sr. Presidente teve a oportunidade de fazer relativamente a esta matéria, queria apenas acrescentar o seguinte, é que, o Sr. Deputado Bacelar Gouveia fazia agora uma referência à inexistência de restrição de direitos, liberdades e garantias dos militares, exigindo-se como condição a necessidade de percorrer os mecanismos graciosos que a lei prevê de impugnação das decisões de que os militares sejam alvo. Bem, ao Sr. Deputado Bacelar Gouveia, eu aduzia aqui o argumento exatamente contrário. É que o número 2 do artigo 23 diz precisamente que a atividade do Provedor de Justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis. Ora, neste conceito da atividade do Provedor de Justiça, deve, obviamente, considerar-se o recurso ao Provedor de Justiça. E, portanto, independentemente de todos os meios graciosos que os cidadãos militares têm ao seu dispor do ponto de vista da estrutura militar, obviamente que o recurso, o acesso ao Provedor de Justiça não deve, em nosso entender, considerar-se limitado, na medida em que essa limitação significaria, sim, uma restrição de acesso ao Provedor de Justiça que consideramos injustificada. E consideramos, aliás, que, independentemente do destino que a proposta de lei que a proposta que o Bloco de Esquerda agora apresenta para este número 5 do artigo 23, deve continuar a considerar-se
conforme à Constituição, a interpretação que tem sido dada, não só do ponto de vista jurisprudencial, mas do ponto de vista do próprio exercício das funções por parte do seu Provedor de Justiça e também por parte da doutrina constitucional que sobre esta matéria se tem pronunciado, no sentido de considerar que os militares devem ter acesso ao Provedor de Justiça com a consideração de que, de outra forma, veriam desproporcionadamente restringidos os seus direitos, liberdades e garantias, o que só pode ocorrer, como nós sabemos, no quadro, no quadro constitucional previsto, particularmente no âmbito do artigo 18º, e, portanto, independentemente da sorte que venha a ter esta proposta do Bloco de Esquerda, nós julgamos que não se deve considerar prejudicado este entendimento constitucional que tem sido maioritariamente acolhido.